Você conhece aquelas pessoas que se sentem as melhores de tudo? Que tem a melhor casa, o melhor carro, que é a mais inteligente, que no esporte é a melhor, que tem o melhor jogador, o mais hiperperformático, que tem a melhor filho. As melhores coisas são com essa pessoa? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. Trabalho há mais de 10 anos com a nova medicina germânica e a microfisioterapia. E dentro dos estudos do Dr. Hammer da nova medicina germânica, ele postulou que essas pessoas que têm essa hipervalorização de si, elas estão dentro de um conflito. É isso mesmo. Elas estão dentro de uma chamada constelação esquizofrênica cerebral na região da substância branca, ou seja, na região responsável pelo controle da musculatura, articulações, ligamentos, entre outras regiões do corpo. Essa região ela é geralmente vinculada a situações de impotência ou desvalorização. É isso mesmo. Quando uma pessoa vive alterações com relação a articulações, músculos, cartilagens, essa parte estrutural, ela muitas vezes está influenciada por situações emocionais onde a pessoa viveu situações de impotência em confrontar uma situação, impotência em se opor, impotência em evitar, quando ela não se sentiu capaz ou forçada a ceder, ou aceitar, ou ir para algum lugar onde ela não queria, ou evitar alguma situação, ou mesmo quando ela se sentiu desvalorizada por alguma pessoa ou por algumas pessoas. Por isso que, quando nós temos uma frustração relacionada a uma impotência ou uma desvalorização, muitas vezes ocorre uma dor articular, muscular ou uma dor óssea mesmo. Então essas pessoas que têm uma situação específica de desvalorização, elas acabam tendo uma dor, um sintoma. Mas, por exemplo, se é uma criança que vive uma situação de desvalorização intelectual por sua mãe, então a sua mãe chamou, tu é um burro mesmo, piá, ou tu não é capaz de nada, por que tu não dá conta dessas coisas, por que tu não é igual ao teu irmão? Então aquela criança ela se sentiu de uma certa forma desvalorizada intelectualmente pela sua mãe. E isso passa e ela permanece com essa sensação de desvalorização. Depois de um tempo, quando ela começa a ir para a aula, ela vive uma outra situação de desvalorização. Então o foco do cérebro está ativo em um lado cerebral, que quem já viu eu falando um pouco nos vídeos anteriores de constelação esquizofrênica, então sempre para ter uma constelação tem que ter 2 estresses ao mesmo tempo. Então no caso do mesoderma novo, os estresses eles podem estar tanto em fase ativa, você está no estresse, ou quanto na fase PCL, ou seja, quando você passou do estresse, mas ainda esse estresse está pendente dentro de você. Então essa criança ela está com esse estresse pendente com relação à mãe dela, que ela sofreu uma desvalorização e no colégio ela sofre o bullying, ela tira um sarro dela, ou a professora ainda dá uma crítica para aquela criança. Ou mesmo, quando ela chega nos 8, 9, 10 anos de idade, ela se sente com medo de não conseguir passar de ano. Então ela sente uma desvalorização intelectual. E isso faz com que 2 focos, no mínimo, estão ativados ou em processo de resolução ao mesmo tempo no cérebro dessa criança. Então o que isso vai promover para essa pessoa? Essa sensação de que se ela foi desvalorizada, ela tem que entrar numa hiperprodução ou hipervalorização de si. Então ela tem que trabalhar de tal maneira que ela seja capaz de provar para essas pessoas que a desvalorizaram que ela é intelectualmente capaz. Então são aquelas pessoas que buscam se revalorizar ou hipervalorizar. Então elas são as melhores, elas são as inteligentes, elas são as capazes, elas são as que dão conta de tudo e não aceitam perder. Elas só aceitam a hiperperformance. Então por isso que muitos cientistas que são prêmio Nobel, que são doutorandos ou pós-doutorandos, eles foram desvalorizados intelectualmente lá no passado. E isso fez com que eles produzissem uma energia dentro deles que fizesse eles chegarem aonde eles estão. E essa energia é devido dessa dupla sensação de desvalorização.
Então, no mínimo, há uma dupla desvalorização. Mas claro que nós vivemos várias desvalorizações na nossa vida que vão se sobrepondo uma em cima da outra e vão aumentando essa sensação de nós termos que provar que nós somos intelectualmente capazes. E isso nós vemos então aqui na substância branca. Então, nessa região da substância branca do cérebro, quando nós vivemos um foco ativo de um lado do cérebro e um foco ativo do outro lado do cérebro, nós vamos carregar então a megalomania. Então, vou mostrar para vocês. Então, existe um foco ativo do lado de cá e o outro foco do lado de cá. Mas claro que você pode ter um foco embaixo, um outro foco na coluna, um foco no pé, um outro foco no joelho, e essas relações de vários focos ao mesmo tempo vão promovendo essa hipervalorização de si. Então eu fui desvalorizado, então eu tenho que me autovalorizar, e isso é chamado de megalomania. E isso pode acontecer também com pessoas esportistas, por exemplo, que foram extremamente desvalorizados no começo de sua carreira. Eles foram desvalorizados pelo seu técnico, foram desvalorizados pelo seu pai, e daí isso faz com que surja essa tentativa do cérebro de promover uma autovalorização de si para que ele possa chegar lá e conquistar os objetivos dele. E aí, fez sentido isso para você? Você conhece algumas pessoas que passaram por essas desvalorizações, que elas sobrepuseram essas situações e acabaram chegando a provar que elas eram capazes profissionalmente ou mesmo com relação ao financeiro, seja intelectualmente ou em outras situações da vida delas? Então aproveite aí, compartilhe com essas pessoas e aproveite para buscar mais informações no meu site, que é www.ivanbonaldo.com.br, e você vai se agradar com vários outros artigos. E eu te vejo no próximo vídeo.